Hoje temos 3 significativas leituras para formar ainda mais em nós a fé em Deus. Precisamos aqui aprofundar, primeiro pelo Salmo, o menor salmo da Bíblia, Salmo 116. Diz assim: que todas as nações vos glorifiquem, ó Senhor, porque eterna é a vossa misericórdia. Ou seja, a palavra de Deus nos garante a universalidade da vontade de Deus. Apesar de a Bíblia registrar no Antigo Testamento e até nos dias de Cristo que os judeus achavam que Deus era só para eles e que só eles eram o povo de Deus, a própria Bíblia, no menor salmo, com 2 versículos, tem uma revelação importante. Que todas as nações vos glorifiquem, porque eterna é a vossa misericórdia. E eu gosto de estudar a palavra, prestando muita atenção na etimologia das palavras que aparecem na leitura. Porque isso vai nos colocar num entendimento muito claro. A misericórdia de Deus é para todas as nações. Misericórdia tem um sentido muito profundo. É uma palavra latina. Miseri é miséria. É a realidade do nosso pecado. É como o pecado nos deixa. Miséria. Miseri é miséria. Cor é coração. Dia é uma derivação da palavra Deus em latim, que é Dei. Então, misericórdia é Deus que desce até a miséria do coração. E quando Deus desce até a miséria em que está um coração, um ser humano, Deus não desce para deixá-lo na miséria. Miséria aqui não é não ter dinheiro. Miséria é não ter vida, é não ter dignidade, é não ter força, é não ter ânimo. Miséria é não ter nada. Deus vai até aquela situação e resgata, levanta, para que a pessoa tenha outro sistema de vida. Mas, nos nossos dias, depois de 1950, quando apareceu a bendita da televisão, rádio para todo lado, as telenovelas, os filmes, os romances, o ser humano foi ficando muito cheio de dodói, mimimi. Os homens eram mais fortes e as mulheres eram mais fortes. Eram guerreiros e guerreiras da vida. Não no sentido de guerrear, fazer guerra, mas no sentido de vencer pela honra à própria vida. Então, a gente precisa pregar a palavra para uma geração acostumada ao Facebook, a dramatizações. Precisamos pregar a palavra de Deus para uma geração acostumada ao imediatismo do Instagram, do TikTok. É complicado. O Espírito Santo tudo pode. Até mesmo operar milagre pela fibra ótica. Então, transmitimos a pregação da palavra para que haja um impulso de fé pela misericórdia, pelo resgate de Deus. Tudo bem até aqui? O que é que nós vemos no Evangelho? Capítulo 6 de João. Jesus usar essa expressão, eu sou. Isso chocou muito o povo judeu daquela época, essa expressão, porque essa expressão é sagrada demais. Essa expressão na Bíblia, eu sou, ela é o nome de Deus em hebraico. Porque quando Deus se revela pela primeira vez
Lá no Monte Sinai para Moisés, e Deus dá uma missão a Moisés, Moisés fala assim, tá bom, você tem essa missão para mim, Deus, mas e aí, qual é o seu nome? Eu vou em nome de quem? E aí Deus diz em hebraico, antigo para ele, né? Eu sou o que eu sou. Que numa tradução também pode significar eu fui o que eu fui, eu serei o que eu serei, eu sou o que eu sou, pronto. Você vai em nome do eu sou. Olha aí. Então eles não falam essas 4 letras em hebraico, Re, Lud, Vav, Re, que é o nome de Deus, é tão sagrado que eles não pronunciam esse nome. Ok? E Jesus, no Evangelho de João, ele vai falar várias vezes isso. Eu sou. Ele fala, eu sou a luz do mundo, eu sou a vida. Jesus vai falar, eu sou a porta, quem passar por mim. E aqui no Evangelho de hoje ele está dizendo que ele é o pão vivo que desceu dos céus. Pão é um alimento universal. Em todas as nações você tem o alimento pão. Então, mais uma vez, se cumpre o que o Salmo falou, que todas as nações deveriam acreditar na misericórdia de Deus. E Jesus diz, quem comer da minha carne, do meu pão, do meu corpo, quem beber do meu sangue, claro que ele está falando isso em espírito, tem parte comigo, vive em mim e eu vivo nele. E eu não vou, promessa de Jesus, eu não vou deixar essa pessoa sofrer, eu não vou deixar essa pessoa perecer, eu vou ressuscitar essa pessoa, e eu vou dar a essa pessoa a vida eterna, uma promessa e tanto. O grande problema é que nós precisamos deixar Deus agir em nós. E na rapidez do TikTok, do Instagram, do Facebook, do YouTube, das redes sociais, de Zap, de SMS e desses trem, nós somos incentivados a sermos rápidos. E Deus não tem pressa, irmãos. Ele é o Pai da eternidade. Ele vai ter pressa para quê? Ele trabalha em nós para tirar de nós, quando nós temos fé e queremos a aliança com Ele, Deus trabalha em nós para tirar de nós o que não é dele. E isso dói. Tirar de nós o que não é de Deus é um processo doloroso demais. Dói. Todo mundo reza o Salmo 23, né? O Senhor é meu pastor, nada me faltará, em verdes prados Ele me faz repousar. Sim, Deus é seu pastor. Mas para Ele te conduzir, você precisa se comportar como quem deixa o Senhor te conduzir. Porque na linguagem de Deus é amor. E nós que lemos a Bíblia, estudamos, temos fé, nós temos vida espiritual, nós oramos, a gente sabe que com Deus é assim. Não foi por amor, terminem a frase, vai pela dor. Por quê? Porque a dor, o sofrimento também redime. A dor, o sofrimento também salva. E o Salmo 34, versículo 12, diz assim, que quando Deus corrige o ser humano, para que o ser humano sinta a culpa do seu erro, Deus põe o dedo dele naquilo que o ser humano mais gosta. É a pedagogia de Deus. Tem várias pedagogias nessa terra, não tem? Colégio Objetivo segue uma pedagogia, Colégio Ângulo segue outra. Os colégios, cada um tem a sua pedagogia para vender a sua educação. E aí vão brigar para dizer que uma pedagogia é melhor que outra. Não é assim? No final, todos têm que aprovar para o vestibular. Se não aprovar,
falhou lá na Unicamp, falhou na USP, aquela pedagogia é questionável. Deus tem uma pedagogia também que não falha. Qual é? Se ele tem um projeto na sua vida, e ele tem para cada ser humano um projeto, ou vai pelo amor, ou vai pela dor. Não é que Deus vai forçar, mas ele vai deixar a graça dele fluir, e você vai ter consciência da graça, ou pelo amor, ou pela dor. Aconteceu isso na primeira leitura. Vocês prestaram atenção na primeira leitura, Atos 9, a conversão de Saulo? Você só vai entender se você for estudar quem foi Saulo. Filho de pais judeus com ascendência romana e grega. Os pais de Saulo não eram judeus simples. Eram pessoas de posse. Tinham dinheiro. O pai dele construía tendas, dessas que todo judeu tinha. Então isso garantia uma boa remuneração para ele, para a família. Tinha posses. A prova disso é que ele mandou Saulo para Roma, para a Grécia, estudar o que hoje nós falaríamos seria faculdade de Direito. Depois que Saulo volta para a Judéia, o pai dele ainda mexe os pauzinhos para que ele entre no Sinédrio, que era a religião da época, o colégio dos rabinos, e ali ele se torna discípulo de Gamaliel. A Bíblia cita Gamaliel no Evangelho, no livro de Atos. Gamaliel era o rabino mais sábio de Jerusalém. E era o mais velho. Provavelmente Gamaliel iria se afastar, porque estava velho, e iria colocar Saulo lá. Saulo impressionou todos os outros membros do Sinédrio pela sua inteligência. Segundo, pela sua fé na lei de Moisés. Para quem que Deus se revelou lá no Sinai? Moisés. Para quem Deus deu as tábuas da lei? Moisés. Para quem Deus falou que começou a primeira aliança? Então Moisés era, a lei de Moisés era a lei de Deus que esses rabinos seguiam. Quando Jesus morre, antes da conversão de Saulo, Pôncio Pilatos manda escrever a plaquinha em grego, latim e hebraico e colocar em cima da cruz. Nós temos ali escrito só INRI, que é a abreviação em latim. Jesus Nazarenus Rex Iudeorum. Jesus Nazareno, Rei dos Judeus. Só que essa frase, Jesus Nazareno, Rei dos Judeus, em hebraico, Yeshua Yerudim, você vai pegar as iniciais, e as iniciais dessas palavras em hebraico serão aquelas 4 letras sagradas que Deus falou para Moisés quando ele disse, eu sou. Então, quem olhava para a cruz e lia em hebraico, ali estava escrito, eu sou, morreu. Os judeus se escandalizaram, porque estava escrito o nome de Deus em cima do Cristo, crucificado. E todos começavam a crer no Cristo, que morreu e ressuscitou, como o Messias de Deus. E isso contrariava a lei dos judeus. Porque para os judeus o Messias não podia morrer. Então, o Senhor bendito Saulo começa a caluniar, a fazer fofoca, a tentar denegrir a imagem de um cristão. Como não adiantou muito, ele passava a seguir, intimidar, prender. Como não resolveu,
ele resolveu perseguir. Fale a palavra perseguir. Vocês sabem o que significa a palavrinha na língua portuguesa? Alguém aqui é professor de química, estudou química, gosta de química? Sim? Não? É de fato uma matéria horrorosa, né? Eu tenho trauma. O meu professor de química me deixou traumatizado. Mas eu lembro da aula. O meu professor de química dizia assim, que para você ter uma molécula, você tinha que colocar muitos átomos, e aí quando a molécula está ali concluída, você tem um nível certo de átomos, né? Não é infinito. Você tem uma quantidade de átomo para caber na molécula. E quando está no limite, você não pode colocar mais átomo na molécula, porque senão a molécula colapsa. Então aí você já tem, quando ela está na beira de colapsar, a formação de outros elementos. Então, por exemplo, o hipoclorito. Você tem o clorito, o cloreto. E você tem depois o percloreto. Per indica que ficou perfeito. O per indica que atingiu a perfeição. Entende? Per indica que você está no nível máximo daquela realidade. Uma coisa está feita. Quando está muito bem feita, ela está perfeita. Uma coisa é seguir, outra coisa é perseguir. Uma coisa é fazer, outra é perfazer. Tudo que tem vai indicar que está no nível máximo. O indica intensidade, força, vontade. No amor, quando o amor está no auge, na plenitude, é o amor máximo de Deus, então você tem a palavra doar, porque o amor se doa. Mas quando o amor está no nível máximo, você perdoa. Compreendeu? Ok. A primeira leitura diz que Paulo resolve ir ao Sinédrio para defender a fé antiga de Moisés. Ele pega uma carta com autorização política e religiosa para perseguir os cristãos. Ele não ia só seguir. Ele estava com muita vontade de seguir. Ele ia caçando os passos. Porque ele ia defender a fé dele. Tudo bem até aí? Fala a verdade para mim aqui na igreja. Alguém já seguiu o namorado? As mulheres que estão aqui, escondidas, em algum momento já resolveu dar uma seguida no namorado? Sim ou não? Agora é tudo santa, né? Vocês perseguiam, vocês não seguiam. E os homens, resolvia dar uma seguidinha também ou não? Não, que imagina. Quem está com o celular aí? Está com o celular? Quem está? E procura para mim, por favor. Vai dar um Google aí, por favor. Abre seu Google aí no celular. E coloque assim: distância de Jerusalém. Distância de Jerusalém a Damasco. Achou, Carmen? Distância de Jerusalém a Damasco. 219 quilômetros. Alguém aqui já fez o caminho da fé? Quantos quilômetros você percorre num dia? 35, 40 por dia. Tem 220 quilômetros de Jerusalém a Damasco. Sol, ambiente poeirento, desértico, ele não ia fazer a pé. Naquela época não tinha
Honda, Fiat, Mobile. Era cavalo. Se um ser humano faz 30 km por dia, a cavalo, vamos dizer que ele fazia 70. Vamos dizer que era 70 km por dia a cavalo? 70, mais 70, mais 70, 210. Vamos exagerar. De Jerusalém a Damasco a cavalo, 314 quilômetros. Então vai lá, mais 70, 280, mais 70. De 5 a 6 dias a cavalo. Meu irmão, para você perseguir quem acredita em Deus de outro jeito que você. Para você pegar aquela estrada poeirenta, desértica, com cavalo, 6 dias, só tem 3 possíveis explicações. Você estava com muita raiva dos caras, porque eles estavam contrariando a sua igreja, a sua religião. Você estava com muita gana de pegar, e quando pegasse, ia no mínimo apertar o pescocinho, pegar 2 dedos e furar os olhos. Isso era o mais leve, porque Saulo queria pegá-los para prendê-los, torturá-los e matá-los. O senhor pode provar isso na Bíblia? Claro que eu posso. Quem deu ordem para prender Estevão? Saulo. E o que aconteceu com Estevão? Foi morto a pedradas por ordem de Saulo. Então ele estava com muita gana de pegar os cristãos. E ele vai descer lá para Damasco, porque em Damasco já tinha notícia de que haviam 6 comunidades estruturadas e mais de 30 crescendo no cristianismo. Ele vai para lá, ele quer pegar o líder. Quem era o líder lá? Era Ananias. Ananias estava que ele não dormia, não vigiava, não passava nem sinal de Wi-Fi perto de Ananias. Do medo que ele estava de Saulo. Atenção. Eis que Deus, quando Deus quer, vai pelo amor ou vai pela... Olha para quem está do lado. Diz, ou amor ou dor. Vou provar para vocês que é assim. Pedagogia de Deus. Saulo com aqueles soldados, cavalos, 3º dia da viagem, os soldados obedecendo Saulo, porque agora ele era uma autoridade. Poder. Ele ia suceder Gamaliel. No meio da estrada, este homem armado. Não tinha pólvora naquela época, então não tinha revólver 32, 38, não tinha pistola 380, não tinha fuzil, não tinha calibre 12, não tinha essas armas. Era espada, era o que tinha, lança. Mas ele achava que ele estava ali no poder, tinha soldados. Ele estava representando Deus, a fé, a religião. Só o que ele acreditava valia. O dos outros não valiam nada. Tem gente assim hoje ou não? Ok. No meio do caminho, aparece uma luz. Se formos investigar em termos de física quântica, seria uma luz em termos de fissão nuclear. Um princípio de fissão nuclear. Porque os soldados viram a luz como um relâmpago. Saulo olhou para a luz. E quem ele viu na luz? Jesus. Mas não via direito. Não dava para distinguir. E dizia, Saulo, a voz vinha da luz. Saulo, por que me persegues? E ele, quem é, Senhor? Já resolveu chamar de Senhor, né? Nessa hora, irmãos, nem Wi-Fi pegava ali do lado dele. Vê uma luz, escuta uma voz. Se fosse hoje, mandava para o psiquiatra, não é? Saulo, Saulo, por que me persegues? Quem é, Senhor? E a voz responde, eu sou Jesus, a quem tu persegues? Nesta hora ele cai do cavalo. Irmãos,
fica cego. Atenção, para você cair do cavalo e ficar cego, no mínimo você bateu. E para você ficar cego, no mínimo você também teve uma reação inflamatória. No mínimo dos mínimos você teve febre. Os soldados achavam que ele estava delirando. Faltava mais 3 dias ainda de viagem. A voz mandou ele descer para Damasco, que lá ele receberia instrução, que ele deveria buscar quem lá? Ananias. Mas Ananias já servia a Deus, só que não estava sabendo da pedagogia de Deus. Ananias não estava nem sabendo o que aconteceu na metade do caminho. Eis que o Espírito de Deus vai até Ananias e diz: Saulo está aqui. Ananias deve ter se tremido. Senhor, ele persegue os cristãos, ele matou Estevão. Eu vou fugir daqui. E Deus diz: não, Ananias, tu vais até ele, tu vais impor as mãos sobre ele, tu vais orar sobre ele, quer dizer, batizá-lo, e ele será cheio do Espírito Santo. Porque, atenção, Deus revelando a sua vontade, este homem é precioso para meus planos, para as minhas vontades. Chegando em Damasco, diz a Bíblia que Saulo ficou 3 dias sem comer, sem beber e sem enxergar. Devia estar delirando. Quando Ananias impõe as mãos, esse gesto, impor as mãos, é o gesto do cristianismo. Se transmite a graça, o Espírito. Quando Saulo impõe as mãos, a Bíblia fala, livro de Atos, que sai do olho dele que nem escama de peixe. Deus abriu a visão espiritual dele. E ele passou a ver o mundo espiritual, a entender o mundo espiritual, como ninguém mais entendia. A partir desse momento, a natureza do homem velho cai. E nasce aquilo que Deus quis, Paulo. E Paulo começa a pregar o evangelho a partir dos lugares onde ele perseguiu o evangelho. Ele volta para Jerusalém. Não foi em Jerusalém que ele perseguiu os primeiros cristãos? Então lá ele tinha que pregar e testemunhar. Depois ele sai de Jerusalém. Foi o apóstolo de todos os gentios, povos que não eram judeus. Pregou para os romanos, pregou para os gregos. Na Grécia ele foi em Corinto, Colosso. Pregou aos Gálatas. E quando você lê a mensagem de Paulo, você vê que ele foi transformado. Deixou as honras do Sinédrio, deixou o poder político que o Sinédrio lhe daria, para ser transformado. Quando Deus quer, ou vai pelo amor, ou vai pela dor. No caso de Paulo, ele conheceu a dor, porque ele viu o erro que ele tinha feito em nome de Deus. Teve que mudar o entendimento, houve conversão, entendimento mudou, houve mudança de caráter, houve mudança de personalidade, e aquele homem que era só humano, passou a ser também espiritual. A graça de Deus foi dada ao máximo. Ele foi refeito. Vocês conseguem entender a intensidade que ele estava de raiva para sair e ir para Damasco 5, 6 dias a cavalo? Ele não ia lá para fazer carinho, não, e nem falar, para com isso. Quantas vezes nós estamos tomando decisões que achamos que estão perfeitas. E na verdade são decisões nada espirituais e são decisões que nos afastam do sagrado. Quantos pensamentos nós temos de raiva que quebram a nossa comunhão com Deus? Quantos pensamentos de vingança, de desejo que o outro vá mal?
Quantas vezes as pessoas buscam amor onde não existe amor? A palavra de hoje é muito forte. No Evangelho, Jesus diz: eu sou o pão vivo que desceu dos céus. Quem me come tem parte comigo. Quem bebe do meu sangue tem aliança comigo. Nós somos cristãos, estamos aqui na missa, vamos receber a comunhão. A primeira estamos recebendo agora pelos ouvidos, a palavra está sendo pregada, anunciada. A segunda, recebemos em espécie, corpo e sangue de Cristo. Saímos da igreja. Lá fora, os problemas de nossas vidas continuam. Eu tenho que fazer a campanha das igrejas, tenho que fazer a reunião com os padres, eu tenho que mostrar a melhor situação da igreja para os padres, eu tenho que anunciar, eu tenho que falar, é cansativo. Aí um vem, chega para confessar e conta uns pecados cabeludo. Aí vem o outro que vem reclamar, o outro que vem murmurar. Se não for Cristo, eu humanamente não tenho força. Agora eu imagino, eu tento me colocar no lugar de vocês. Se não for Cristo dentro de você, trabalhando a sua paciência, o seu amor, se não for Cristo, como que seria a sua família? Se não for Cristo, o que você faria com o seu inimigo? Com aquela pessoa que roubou, que lesou, que difamou, que caluniou, que puxou tapete. Se não for Cristo, o que será que se passaria conosco? Quando você vem à missa, venha com essa força de saber, eu vou receber aquilo que me dá orientação. Eu vou procurar o amor onde o amor está. Eu venho recebê-lo na palavra, não é religião. Esquece. Tem uns padres babaca aí que ficam ensinando umas coisas erradas, dizendo só a minha religião está certa. Religião nenhuma coloca ninguém no céu. Religião nenhuma coloca ninguém no céu. É só Jesus que coloca você no céu. Eu conheço histórias e mais histórias de pessoas que viveram para a religião e no derradeiro momento o padre não pôde ir lá dar extrema-unção e nem fazer o enterro. No mínimo. Pastor, seja lá o que for. A verdadeira religião é Cristo. Quem faz milagre? Quem levanta o enfermo? Quem abre porta? Quem derrama o Espírito Santo? Quem muda o caráter? Quem foi pegar Saulo lá na estrada de Damasco? É Cristo, irmãos. Saulo, presta atenção, ele achou que ele já estava certo, porque a religião dele já tinha colocado ele em Deus. Até que ele teve um encontro com Jesus. Nós somos cristãos. Então nós temos que fazer a nossa vida, saindo da igreja, ser por Cristo. É ter ânimo, é viver, é não deixar o problema do mundo ocupar o espaço interno da alma. Aos olhos do mundo a gente vai parecer meio loucão, sabe? Aquela boa vibe que fala, mas é Cristo em nós, né? Tá lá fora chovendo canivete aberto, mas você está na bênção, porque você está em Cristo. A palavra já te ensinou que não vai cair uma folha da árvore sem Deus permitir. Então você não vai mais agir por impulso humano, que nem Saulo, que estava cheio de raiva para perseguir. Você vai agir primeiro espiritualmente. Você vai começar a orar. Senhor, manda teu Espírito Santo, eu estou com um problema sério aqui em casa, meu Deus. Senhor, se o Senhor não enviar o teu Espírito, eu vou errar. Senhor, eu tenho fome e sede da tua presença. Eu recebi a tua comunhão.
Envia teu Espírito Santo para sondar tudo que me envolve, na minha família, na sociedade, e que o teu Espírito Santo me traga a verdade, que ele me mostre, que ele me revele, me ensine como orar, me ensine como agir. Irmãos, a oração tem um poder que vocês não têm noção. Teve uma vez um homem que se incomodou muito com o meu ministério. Eu celebrava a missa em Amparo. E esse homem veio para cima de mim e falou assim: vou acabar com você na macumba. Mas pegou feio aquele dia. O povão teve que intervir lá na hora porque eu ia apanhar. Irmãos, eu comecei a orar: Senhor, aquele homem falou que ia acabar comigo na macumba. Eu não sei com o que ele mexe, Jesus, mas eu estou precisando do teu Espírito Santo. Senhor, eu fui lá por causa do teu nome. Eu fui pregar o teu nome, eu fui celebrar a tua presença, Senhor. Eu não sei se ele está acendendo vela preta, amarela, roxa, cor-de-rosa. Eu não sei o que ele está fazendo com o meu nome. Senhor, protege meu nome. Senhor, protege a minha imagem que está na rede social. Senhor, não permita que a desonra toque a minha honra que o Senhor me deu. Me defende. Senhor, se nesse momento o altar de treva foi iluminado, manda teu Espírito Santo lá, que exploda esse altar. O homem morreu. E eu estou aqui. A oração tem poder, irmão. Você se defende na oração? Ou na hora que a corda rocha lá, você fala: eu preciso tomar um benzimento com a mãe, não sei do que, passar o terço no corpo, andar com a ruda na orelha. Na hora que a corda aperta, você sabe dobrar o joelho e sustentar na oração, obedecendo a tua fé em Cristo. O que acontece? Na hora que vem a dificuldade, que o inimigo bate a sua porta e diz: vou arregaçar a tua família. Vem. Vou rezar para você. Aí você aguenta. Fortalece a oração. Não fica igual essas madames surtadas. Eu vou me matar, Para com isso. Vai orar. Vai rezar, dobra o joelho, vai à missa, comunga, ouve a palavra. Faz a intercessão. Os primeiros cristãos estavam lá sendo perseguidos por Saulo. Deus foi e tocou no meio da confusão, pegou Saulo e fala: para, agora é assim, aqueles que você perseguiu, você vai ajudar. Deus mudou a realidade. Mas onde estava a força dos primeiros cristãos? No altar. Onde estava a força de Santa Sara? No altar. No corpo e no sangue do Cristo. No pão vivo. Então, cada vez que você comungar, entenda: quem comunga tem que comungar o corpo e o sangue. Não existe, Jesus não mandou comungar só o corpo. Ele disse: quem comer o meu corpo e quem beber o meu, comunhão nas duas espécies. Você recebeu a vida, então deixa ele, a vida dele, curar a sua doença, curar a sua ferida, acalmar a sua mente, orientar seu coração. Entre no sobrenatural de Deus pela palavra dele, não queira mudar a palavra. Amém? Tudo que Deus faz está feito, muito bem feito. Está perfeito. Amém? Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Para sempre seja louvado. Irmãos, nós vamos oferecer a Deus humanamente só pão e vinho.